Esse é o melhor momento para você estar exposto ao Bitcoin e ao mercado cripto, e eu vou te provar isso nesse vídeo. Fala galera do canal KGC Trader, aqui é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Vídeo de hoje é extra aí para vocês, falar de uma coisas bem interessantes, tá? Sobre o mercado cripto, sobre o mercado tradicional aí e sobre o momento que estamos agora, tá? Muito importante que você assista esse vídeo de verdade, porque o que eu vou falar aqui é muito importante. E se você chegou aqui agora, não é inscrito ainda no canal, clique em se inscrever, tá? Ative o sininho com as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixa o like aí também para ajudar o nosso canal, tá? Estamos sendo sempre produzido um conteúdo aqui de graça para vocês, então dá essa força aí para nós, valeu? E sem mais enrolações, vamos aí pro vídeo. E vamos lá, galera, o vídeo de hoje vai ser sobre taxa de juros contra os mercados, tá? Pode ficar meio confuso, mas vocês vão entender que eu vou deixar tudo explicadinho para vocês aqui, tá? Eu tô aqui com um gráfico de Nasdaq aberto, tá? Nasdaq é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, está aberto aqui no gráfico semanal, são as barras verdes e vermelhas, tá? E o gráfico do Bitcoin junto, o gráfico do Bitcoin ele está aqui em laranja, tá? Vamos comparar hoje os dois gráficos aqui e fazer uma comparação também com a taxa de juros dos Estados Unidos, tá? Vocês vão entender a importância da taxa de juros com os mercados e com o Bitcoin, tá? Então as linhas verdes aqui, onde vocês estão vendo, foram os momentos de fundos de mercado que eu marquei, tá? E por que eu marquei eles? Vocês podem ver aqui, marquei em 2008 o fundo do mercado, marquei também o fundo do mercado de 2018 e o fundo do mercado de 2020, tá? E vocês podem perceber que esses fundos de mercado, tanto de Nasdaq quanto do Bitcoin, eles são idênticos, tá? Se eu pegar aqui atrás também, ó, a gente vai ver. Aqui é quando o Bitcoin nasceu, né? O Bitcoin nem tinha nascido ainda, mas enfim. Vocês podem ver aqui que esses fundos de mercado aqui, ó, eles são idênticos, tá? E o que eles têm em comum, galera? O que eles têm em comum é isso aqui, ó. Quando a gente fala de taxa de juros, tá? Então aqui a gente tinha esse fundo de mercado em dezembro de 2018, tá? Dezembro de 2018 foi aqui, tá? Esse daqui é o gráfico da taxa de juros. E o fundo de 2020 foi em março de 2020, foi aqui, exatamente aqui, março de 2020, tá? O que tem em comum, tá? A gente tem no mercado, galera, uma relação muito forte entre taxa de juros e o preço do mercado em si, tá? Por quê? Explicando só rapidamente para vocês entenderem, basicamente a taxa de juros, quando ela está mais alta, ela faz com que o mercado caia. Por quê? Porque o mercado, a gente está exposto ao mercado de risco, tá? O mercado de ações, né? A própria Nasdaq é um mercado de ações ali. E a taxa de juros, ela faz competição com o mercado de ações, porque quando você tem uma taxa de juros muito alta, os investidores eles acabam preferindo sair do mercado de ações, que tem mais risco, e ir para a renda fixa, que agora está pagando mais, do que ficar passando o risco do mercado de ações. Ou seja, a gente tem essa relação de risco versus retorno. Então, por exemplo, um investidor ele começa a pensar assim, se o mercado de renda fixa está começando a me pagar mais pelo mesmo dinheiro que ia depositar lá, se eu depositasse esse dinheiro no mercado de ações e na renda fixa, eu vou ganhar mais agora na renda fixa, não tem por que eu continuar no mercado de ações. E é exatamente isso que acontece. Quando a taxa de juros ela aumenta, a renda fixa ela fica também mais atrativa e o mercado de ações ele sofre mais, porque os investidores migram o dinheiro do mercado de ações para o mercado de renda fixa, tá? E é justamente o que acontece em Nasdaq, tá? Nasdaq, quando a gente vê a taxa de juros do Federal Reserve lá dos Estados Unidos com as taxas altas, o mercado ele cai. E é justamente o que a gente viu em 2018, em 2020 e o que estamos vendo agora também. Se vocês forem ver agora, o mercado ele deu essa queda aqui, ó, deu essa sofridinha
E é justamente o momento que a gente está vendo aqui hoje, galera, de taxa de juros alta, tá? Então a taxa de juros ela vai aumentando e o mercado consequentemente foi caindo, tá? E ontem a gente teve aí o aumento lá do Federal Reserve em mais 25, né, pontos da taxa de juros. Já vou chegar lá, tá? Mas notem como está bem correlacionado os momentos em que a taxa, por exemplo, aqui em 2018, tá? Em dezembro de 2018, a taxa chegou ao seu limite, ou seja, aqui em 2018 já era sabido que a taxa não ia subir mais, ela estava em 2,5%, e o mercado fez o fundo dele, tá? Falando de Nasdaq aqui, e começou a subir. E vocês podem ver que isso fez confluência também com o Bitcoin. Ou seja, está aqui tá correlacionado tanto a taxa de juros com o mercado e o mercado tradicional, né, vamos dizer assim, Nasdaq, com o Bitcoin, porque vocês podem ver que o Bitcoin ele teve a mesma reação. A mesma coisa foi aqui em 2020. 2020 a gente teve fundo de mercado em março, e se a gente for olhar março aqui na taxa de juros, foi quando a taxa de juros de fato começou a cair. Então eles começaram a diminuir a taxa de juros e olha a reação do mercado quanto a isso. Tanto de Nasdaq começou a subir e o Bitcoin nem se fala, né? Bitcoin, a linha laranja, a gente começou a subir muito mais do que o mercado tradicional. Então entendam que existe essa relação de taxa de juros com mercados, ou seja, quando a taxa de juros está subindo, o mercado ele tem a tendência de cair, tá? É a mesma coisa que eu marquei no S&P 500, tá? Eu peguei aqui basicamente as mesmas datas que eu tinha pegado lá em Nasdaq, e vocês podem ver que é a mesma coisa, tá? S&P 500, tanto o Nasdaq, se comportam da mesma forma com a taxa de juros, tá? Então taxa de juros subindo, mercado caindo. Só que aí tem um ponto, tá? O que eu vou entrar nesse ponto agora que é muito importante. O principal ponto desse vídeo agora que eu vou mostrar para vocês é justamente esse daqui, tá? A taxa de juros ela não vai continuar subindo de forma sem parar, né? Ninguém vai subir, nenhum governo do mundo vai subir a taxa de juros para sempre. Ou seja, tem uma hora que essa taxa de juros ela chega num pico. E se a gente for olhar aqui em 2018, foi justamente isso que aconteceu. No momento que a taxa de juros bateu 2,5%, foi o momento que o mercado disse assim, opa, agora não vão subir mais taxa de juros, vão manter. O que o mercado fez? Justamente começou a subir. Por quê? Porque depois do aumento de taxa de juros, né, depois do aumento, vem a queda. Ou seja, aqui em 2018, em dezembro de 2018, atingiu o pico da taxa de juros. O mercado disse assim, o Fed não vai continuar mais aumentando os juros. O que a gente vai saber? O que a gente vai fazer agora? A gente vai migrar da renda fixa para renda variável, que é o mercado de ações. Por quê? A renda fixa ela vai começar a cair a taxa de juros. Ou seja, o rendimento do dinheiro em renda fixa ele vai começar a cair. Então, os investidores eles fazem justamente isso. Como eles sabem que a taxa de juros para a renda fixa não vai mais subir, vai começar a cair a partir de determinado momento, né? Então, eles começam a abrigar esse dinheiro da renda fixa para o mercado de ações e, consequentemente, como a gente pode ver aqui, para o Bitcoin também. Porque, no mesmo tempo que a gente tem o fundo em Nasdaq, a gente teve fundo no Bitcoin e o Bitcoin começou a subir juntamente com o Nasdaq, ou seja, são esses investidores tirando o dinheiro da renda fixa e migrando para ações, ativos de risco, como o Bitcoin, né? Que é o principal ponto desse vídeo. Então é para vocês entenderem, galera, que a gente tem esses momentos em que a taxa de juro está subindo, o mercado cai, só que tem determinado momento, que a taxa de juros ela não sobe mais, ou seja, o mercado vai começar a olhar assim, será que a taxa de juros não vai subir mais? Deixa eu tirar meu dinheiro aqui da renda fixa e colocar para o mercado de ações, para os ativos de risco, porque daí eu tenho mais possibilidade de ganhar. Ou seja, justamente isso. Tem um momento que a taxa de juros ela não vai mais subir, ela vai se manter e ela vai começar a cair em algum momento, tá? E é justamente esses os melhores momentos, galera. Ou seja, se você tivesse se exposto aqui tanto ao Bitcoin quanto ao mercado acionário, quando a taxa de juros aqui em 2018 ela parou de subir, ou seja, ela ficou estagnada ali por um tempo para depois cair, foi a melhor oportunidade que você teve. Ou seja, se você tivesse comprado aqui, olha o tanto de valorização que você poderia ter pego tanto em Nasdaq, né, quanto no Bitcoin. Se você pegar no Bitcoin ainda mais, ou seja, se você pegar aqui do fundo, ó, isso aqui dá uma alta absurda, tá? Então é justamente isso, galera. A gente está hoje num patamar de taxa de juros nos Estados Unidos
que ele está em 5,25%. Ele nunca esteve tão alto desde 2006. Ou seja, essa taxa de juros, galera, ela tá chegando ao seu final, tá? Ela vai parar de subir. Ou seja, o que é esperado agora pelo mercado? É que o Fed pare de subir os juros. Isso é o que é mais provável de acontecer, tá? Ou seja, com esse sendo o cenário mais provável que o Fed ele comece a parar o aumento de juros, tá? Ele estagne ali a taxa de juros em 5,25, que é o patamar que está hoje. Pode acontecer o que aconteceu aqui em 2018, galera. O mercado ele justamente começar a subir, porque pô, eles vão começar a olhar e vão começar a especular que o Fed ele não vai aumentar mais os juros e já já ele vai começar a cair. Ou seja, o que os investidores fazem? Os investidores que têm grana começam já a tirar o dinheiro deles da renda fixa e colocar para os mercados, ou seja, o mercado ele começa a subir justamente porque a taxa de juros ela parou ali de subir, tá? Então tem esse fator. Ou seja, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo o momento em que o mercado ele sofreu, né? Ele teve até uma queda, se recuperou bem, mas a taxa de juros já está num patamar muito elevado, ou seja, a taxa de juros estando nesse patamar, já tem muitos investidores que dizem por aí que se subir vai ser só mais um pouco, tá? Porque não tem muito mais espaço para subir, a taxa de juros já está muito alta e também por causa do problema dos bancos aí que estão quebrando por causa justamente dessa taxa de juros elevada, tá? Então, ou seja, a gente já está no momento em que a taxa de juros ela não tem como esticar muito, entendeu? Ela não tem como subir muito. Se subir vai ser só, vamos dizer, mais 25 pontos e daí para de subir. Ou seja, é um momento muito bom para você estar no mercado de renda variável, porque daqui a pouco essa taxa de juros ela vai já estar estacionada, não vai mais subir e, consequentemente, depois ela vai cair. E é aí que o mercado começa a subir de verdade, tá? Então é por isso que é muito bom você estar no mercado nesse momento. É um dos melhores momentos para você estar exposto no mercado, é nesse momento agora, tá? Tanto é que a gente está vendo a força do mercado aí, o mercado já começou a subir desde aqui do início do ano, o Bitcoin também. Ou seja, galera, para mim é um dos melhores momentos aí para você estar exposto no mercado é nesse momento, tá? Por mais que a gente esteja vendo aí um mercado difícil, com bancos quebrando, para mim é um dos melhores momentos para estar no mercado. Justamente por causa dessa taxa de juros que já está muito alta, vai estacionar em determinado momento e vai começar a cair. E aí sim a gente vai ver o mercado subindo muito, tá? Tanto o mercado Nasdaq e S&P 500, quanto o Bitcoin. O Bitcoin a gente sabe que sobe muito mais, né, do que a bolsa de tecnologia ou o S&P 500, tá? Então é uma oportunidade de ouro que a gente está vendo aqui, tá, galera? E eu puxei aqui um gráfico falando de Brasil, tá? Só para complementar aqui o que eu tô falando. Então a gente tem a taxa de juros aqui no Brasil também, tá? Que é a nossa taxa Selic, né? É a linha preta aqui no gráfico. Tem os fundos de renda fixa, né? Como eu mencionei. E tem o fundo de ações, que é essa linha laranja aqui. Então percebam a correlação da taxa de juros, que é a taxa Selic, com os fundos de renda fixa. Ou seja, quando a gente tem a taxa Selic subindo, os fundos de renda fixa eles vão subindo também, tá? E os fundos de ações, justamente o Ibovespa aí, né? Ele cai. Ou seja, da mesma forma que funciona lá nos Estados Unidos, funciona aqui no Brasil também, tá? Trouxe esse gráfico aqui só para complementar o que eu estou dizendo, tá? E falando sobre ontem, né, que a gente teve lá o aumento de 5,25, de mais 25 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos pelo Fed, que agora está em 5,25, a decisão aponta para possível pausa, mas o Fed deixou a porta aberta. Foi justamente o que ele disse. Já está num nível muito elevado a taxa de juros e eles vão observar os indicadores econômicos ali, né, que saem ao longo do mês aí, para decidir se eles vão pausar o aumento ou não, ou seja, se eles vão aumentar mais os juros na próxima reunião ou se eles vão pausar esse aumento, tá? É uma possibilidade aí de pausa, tá? Então podem ter certeza que se o Fed ele parar de aumentar os juros já na próxima reunião do Fed, pode ter certeza que o mercado ele vai ficar animado sim, tá, galera? Porque isso é uma sinalização boa de que os juros ele pode estacionar ali e não precisar mais subir, tá? E aí o mercado ele aproveita e se antecipa e começa a subir antes, né? Porque os investidores já sabem disso, ou seja, se eu já sei que a taxa de juros está estacionada e ela vai começar a cair, deixa eu me antecipar
para eu ganhar mais, ou seja, eu vou me antecipar a esse movimento de subida do mercado, porque, né, eu sei que a taxa de juros ela vai cair. É justamente isso que acontece. O mercado ele se antecipa, tá? Por isso que eu digo, agora é o melhor momento, um dos melhores momentos para você estar exposto no mercado aí, tanto de ações, né, quanto de criptomoedas. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Estou só expressando a minha opinião, tá? De tudo isso da correlação dos mercados com a taxa de juros e como isso impacta o Bitcoin também, no Bitcoin a gente sai na frente. Por quê, galera? Justamente por causa desse fato aqui, que é o halving do Bitcoin, tá? Então o halving, galera, para quem conhece aí, é o corte do fornecimento de Bitcoins pela metade para os mineradores. Ou seja, a gente tem um sistema de mineração no Bitcoin, né, onde os mineradores colocam suas máquinas para trabalhar, para receber os bitcoins como recompensa por esse trabalho, né, para manter a rede segura. E a gente tem o halving. O halving é justamente esse corte desse suprimento de moedas para os mineradores pela metade, ou seja, se o minerador ele ganhava 80 bitcoins num dia minerando, agora ele vai passar a ganhar somente 40, ou seja, esse fornecimento é literalmente cortado pela metade. Isso faz com que o Bitcoin ele tenha cada vez menos oferta no mercado, ou seja, ele se torna cada vez mais escasso. Então a gente vê justamente uma procura maior e uma oferta limitada. Essa oferta ela vai diminuindo. Isso faz com que o preço seja muito maior, porque se eu tenho mais procura e tenho menos oferta do produto, o preço ele sobe, porque os investidores vão estar dispostos a pagar mais por um ativo que está cada vez mais escasso. É assim que funciona o mercado. Então a gente tem aí o halving ao nosso favor. E quando vai ser o próximo halving do Bitcoin? O próximo halving do Bitcoin, galera, vai ser em abril de 2024. Ou seja, a gente está menos de um ano aí do halving do Bitcoin. Isso vai ser um impulsionador muito forte do preço. Porque a gente os investidores sabem que o Bitcoin ele vai ter seu suprimento, o seu fornecimento cortado literalmente pela metade, fazendo com que ele fique mais escasso ainda, tá? Mas aí que vem a pergunta. Pô, Felipe, então a gente só vai começar a subir em cripto e em Bitcoin no ano que vem? Não. A gente já começa a subir antes. Por quê? Tanto como os investidores sabem que a taxa de juros ela já começa a ficar estacionada e uma hora ela vai cair, e os investidores começam a se antecipar para correr para o mercado de ações, isso também acontece no Bitcoin. Ou seja, todo mundo já sabe que vai acontecer um halving em 2024, em abril de 2024. O que os investidores fazem? Começam a comprar antes, porque eles já esperam esse corte do fornecimento pela metade. Eles sabem que vai ficar mais escasso, ou seja, eles começam a comprar antes porque eles querem se antecipar do movimento de alta. Eles sabem que o movimento impulsionado do preço ele vai vir. Então eles começam a se antecipar. Ou seja, o que a gente está vendo desde o início do ano agora. A gente viu aí que o Bitcoin ele, subiu 100% basicamente, tá? Do início do ano até agora, nessa data que você está vendo esse vídeo. Ou seja, os investidores eles começam a se antecipar, a comprar antes para esperar esse movimento de alta, tá? Então, além do fator taxa de juros que a gente tem ao nosso favor, que já está num pico aí, num momento muito alto, né? Em 5,25, e daqui a pouco essa taxa de juros ela vai começar a parar de subir, a gente também tem um halving ao nosso favor. Ou seja, além de ter a questão da taxa de juros não subir mais e daqui a pouco ela já começar a cair, a gente tem um halving ao nosso favor, que é mais um impulsionador de preço. Ou seja, para o Bitcoin é ainda mais favorável todo esse cenário. Por isso que eu digo, esse é o melhor momento para você estar exposto no mercado de cripto, tá? E depois de eu ter falado tudo isso aqui, vem aqui mais um dado interessante, que a taxa de hash do Bitcoin continua a subir, tá? Ou seja, a taxa de hash é a taxa de dificuldade da rede, tá? Então os mineradores, quem conhece aí o mecanismo vai entender o que eu estou falando, que os mineradores eles têm uma taxa de dificuldade aí de mineração na rede. Ou seja, quanto mais mineradores tiver na rede, mais difícil é minerar. Ou seja, se a taxa de hash está subindo, significa que tem muito mais mineradores entrando para minerar Bitcoin. Pô, a gente está num momento de aperto monetário, onde os mercados estão caindo e a taxa de hash do Bitcoin ela está subindo exponencialmente. Não devia ser assim, né? Devia ser o contrário. Mas a gente tem no Bitcoin uma demanda muito grande aí pelos mineradores. Ou seja, mineradores cada vez estão
procurando minerar mais bitcoins, né? Para justamente aí ter os seus bitcoins na carteira, né? E a gente tem aí o halving também chegando, que vai cortar esse fornecimento pela metade. Ou seja, se a gente chegar ano que vem e essa taxa de hash ela continuar subindo, se tornar cada vez mais difícil para os mineradores conseguirem minerar Bitcoin, e o fornecimento for cortado pela metade, o que faz eles continuarem minerando Bitcoin? É justamente a especulação de que o preço ele vai subir, e realmente vai, galera. Porque é lógica, tá? Quando você junta todas as coisas que eu tô falando, você consegue perceber como que se comporta esse mercado. Então a gente tem aqui um gráfico, né, da taxa de hash continuando a subir sem parar aí, tá? De todo dia eu vejo aí uma notícia que a taxa de hash ela tá atingindo máxima histórica, tá? Porque os mineradores aí estão correndo aos bocados para minerar os seus bitcoins, né? Então, galera, realmente é um cenário muito positivo que a gente tem para cripto aí, tá? Então, galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender o que eu quis passar aqui para vocês, tá? Passei uma série de fatores aí para você estar exposto ao mercado nesse momento, tá? E, galera, não é invenção minha, não é achismo, são fatos. Trouxe aqui para vocês coisas que realmente confluem, tá? Por o que eu quis dizer aí para você, tá? E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui pra gente, compartilha com aquele seu amigo que tá achando o mercado meio chato, tá ali, sei lá, às vezes pensando em desistir. Manda esse vídeo pra ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar você, vai ajudar muitas pessoas aí. Beleza? Eu sou o Felipe, esse foi o vídeo. Um abraço. Tamo junto, família KGC.